Ilha de Patmos, você sentiu E uma aí coisa que você- poderosa. Animal. E depois você pega um barquinho ali de uns 40 minutos e vai lá para 7 igrejas de Apocalipse na Ásia Menor. Ali, onde você vê a história inteira. Um negócio que eu ia lhe perguntar sobre as cartas, porque é isso, as cartas têm um monte de coisa que não tem na Bíblia. E as cartas falam várias vezes que a mulher deve ficar calada na igreja e não deve exercer autoridade sobre o homem. Seu entendimento Não a teológico... carta de Apocalipse, não, né? Você Não, tá falando as é que cartas Paulo de Paulo, fala. isso. Tem várias cartas Ah, que ele diz que a mulher deve ficar calada na igreja, que ela não deve exercer autoridade Ele sobre fala o isso homem. em Corinto, eu vou te explicar por Tem quê. Coríntios e tem, como é o nome do outro? Timóteo, não é isso? Tá. E Timóteo é discípulo dele. Ele chega em Corinto, o que está acontecendo? Ali tem uma conversão em massa de prostitutas, e as prostitutas são faladeiras. E elas converteram numa noite e queriam opinar no outro dia. Então, o contexto histórico disso é para Sim. falar, fica na sua, você acabou de chegar, então você não tem que falar. Não é essa proibição. Se for pegar o contexto judaico, na genealogia, dificilmente você vai ver mulher sendo contabilizada. Existe um processo, é isso que eu quero te falar. Existe um processo de desvalorização ao longo dos séculos que está sendo cobrado Foi agora. só uma coincidência, não tem nenhum dos 12 apóstolos mulher, então. Não é que é coincidência, é porque os judeus é desse jeito. A mulher ficava em casa mesmo. A minha esposa, ela não trabalha, ela fica em casa. Minha casa tem 11 funcionários, tem governanta e ela gerencia Você acha que tudo. a Bíblia, quando Timóteo diz que nenhuma mulher deve exercer nenhuma autoridade sobre o homem, não proíbe a mulher ser pastora? Cara, é porque não é hierárquico. Se você ficar confundindo, o casamento não é relação hierárquica. Não. Não é verticalizado. Não, a gente não está homem na falando de frente. casamento. A gente não está falando Não, de mas casamento. é porque a mulher, a posição é essa. Sim, mas a gente não está falando de casamento, está falando da comunidade religiosa, não é isso ou não? Nós estamos falando o seguinte, é impossível falar de homem e de mulher e não falar de casamento, porque na hora que Deus cria tudo em Gênesis 1, ele já cria o homem. Gênesis 2, ele já forma o homem e depois forma a mulher. Os dois foram criados no mesmo ato e na mesma pessoa. Sim. Não, a mulher foi criada depois, não é isso? Negativo. Como não? Eu te explico. No capítulo 1 está falando criar, no 2 está formar. A diferença de criar e formar é um absurdo. É por isso que muita gente está assistindo agora e não prospera. Porque eles criam mentalmente uma coisa, mas não formam aquela coisa. Então você vai pegar o capítulo 1. O capítulo 1 é criação, o 2 é formação e o 3 é a queda. Quando Deus cria o homem, em Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água, e dá o comando de abençoar eles, frutificar, multiplicar e encher a terra, ali é criacional. Quando você vai no 2:7 ou 2:17, lá fala, e Deus forma o homem do pó da terra. Eu vou te dar outra curiosidade. O meu quarto lugar favorito do planeta Terra, sabe onde é? Não faço ideia. Tanzânia, cratera Ngorongoro. Esse lugar provavelmente é o Éden. 30 quilômetros de lá. Mas por quê? Qual a evidência Eu que te esse lugar é o falo, Éden? eu te falo. Você vai pegar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, e quando você entra no 3, você está vendo toda a queda. Deus não fechou o jardim. Expulsou. Não. Deus faz Adão fora do jardim, está escrito. Se Deus quiser, eu abro aqui e te mostro. Ele faz o homem fora do jardim e coloca o homem no jardim. Quando ele fecha, ele não fecha o jardim, ele fecha o caminho para a árvore da vida. Por que provavelmente é lá? A humanidade é comprovada, né, por antropologia que começou na África, sabe disso? Está de acordo ou não? Isso é polêmico, mas é Não, a teoria antropologicamente. dominante. É. Não, é porque é achado antropológico. Eu estou falando de nenhum outro assunto, esquece a religião. Tem uma das evidências que a vida começou na África é que a diversidade genética dentro da África é maior do que fora. Então devia ter um histórico maior. Você vai lá de anotar, você anota tudo, você vai nesse lugar, você precisa de ir lá, para você ter a sensação. Cratera é o nome do lugar. Os geólogos falam que lá tinha 6 mil metros de altura, igual o Kilimanjaro, que eu também tive no Kilimanjaro, que é um vulcão. Uma cratera vulcânica de milhares de anos. Isso, esse é em Ngorongoro. O que acontece? Tinha 6 mil, ele explodiu. O que é a parada lá hoje? Lá tem 30 mil animais vivendo em condomínio fechado. Lá tem um platô, lá tem água salgada e doce, longe do mar. 30 quilômetros de lá tem o primeiro osso, né, o fóssil identificado de humano. A Lucy está na Etiópia, um pouco acima. Os rios que banham o Éden. Está escrito assim, ó, essa terra aqui, esse rio, ele contorna a terra de Avilá. Esse aqui contorna a terra de Cuxi. Aí você pega Cuxi, é um reinado antigo do Sudão. E fala, a direção de um rio, tem um Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Um vai para a direção da Síria, que é só a direção. O outro contorna a terra de Cuxi, que é o antigo reinado do Sudão. E tudo falando sobre a terra oriental. A África Oriental, Oriente, para quem está assistindo, é o lado que o sol nasce. Por que eu estou te falando isso? Meu rolê, esse ano eu fiz 27 viagens internacionais. E eu fui para lá por acaso, velho. Eu estive na Angola, onde eu estou ajudando a construir uma cidade, já tem alguns anos.
Tive na Nigéria para acessar um mover de Deus lá do Paul Enoch, que é o pastor de lá, que tem uma igreja com 100 mil lugares, um negócio absurdo. E desci para esse lugar. Aleatório, só sentia. Um dia eu estava orando, aí veio no meu coração assim, vai num safari. Falei, eu vou perder meu tempo em safari, coisa nenhuma. Aí eu ia para a África do Sul e um monte de cara falou, vai na Tanzânia, vai na Tanzânia. Quando eu chego lá, os animais convivem em harmonia. No buraco que você está falando. Nesse buraco. Cara, Ngoro, o nome do lugar, cratera. É esse lugar aí, ó. Esse lugar... É um buraco de vulcão. É o buraco aqui, a parede. Essa parede hoje tem 600 metros, eu acho, se eu não estiver enganado. Aqui, ó, tem 18 quilômetros de raio. E aqui tem água salgada e doce, e os Big Five estão aqui dentro. Tem tudo aí. Por que é desvalorizado? Porque é africano. Agora, e o Timóteo? Por que na carta de Timóteo ele afirma que a mulher não deve usar autoridade sobre o homem? Você não acha que o cara fica efeminado recebendo ordem da esposa? Então, tem 3 tipos de homem. Tem o efeminado, tem o afeminado, e tem um virilizado, o efeminado e o emasculado. A maioria das pessoas que estão assistindo são emasculadas. O cara não é efeminado, ele só não é homem, né? E não é que ele não é homem, ele não tem pujança, não é mordedor de quina de parede. Não exerce os papéis, não é isso? Isso, é o cara que tem medo de barata, não troca lâmpada, não dá conta de desenroscar não te trocar um pneu, pô, o cara não dá conta. O que é o perfil? O cara que é efeminado, ele copia mulher. Ele quer ser uma mulher. Não é que ele quer. Pode ser um ambiente, pode ser abuso sexual, pode ser hormônio, pode ser um monte de coisa. O cara foi criado num ambiente que só tinha mulher. Não Todas é as só professoras isso. dele foram mulheres. Mas você pode querer uma coisa isso, que você nunca viu. Isso é preponderância, não é dominante. Mas você pode querer uma coisa que você nunca viu. Isso é correlação. Não, eu sei, mas tem um monte de cara que é criado só com mãe e o cara é virilzão. Por quê? Porque ele consegue sintonizar numa figura paterna. Não, se em algum lugar ele viu aquilo. Não, se ele viver só com mulher e ele tiver um cara que ele sintoniza a frequência, isso, vai ele embora. Tem que ter um modelo. Se ele nunca viu... Claro. Mas se ele não viver com ele também consegue. Então tem um cara que é efeminado. O cara que é efeminado, ele copia o comportamento feminino. O emasculado, ele repudia o pai e idolatra a mãe. Você sabe o que acontece? Agora, quem está assistindo a gente, a mulher que é casada com um efeminado, ele repudia você e idolatra a mãe dele. Ao invés de vocês ficarem me xingando aqui agora, eu podia criar uma solução agora na sua vida. Por que a mulher casou com um emasculado? Você sabe ou não? É perfil psíquico. Não, depende. Inclusive, tem muitas mulheres que querem exercer o papel de homem. Você acabou de responder. Ela só casou com um emasculado porque ela é virilizada. Uma mulher masculina. Não, tem mulher viril, feminina e a mulher masculinizada. A viril, ela é aquela mulher, pode ser toda bem arrumada, só que ela quer exercer governo. Aqui nós vamos criar uma diferença. Se a mulher ganhar 10 vezes mais que o cara, quem é que vai mandar dentro de casa? É ela. Se a referência de governo for só financeira, ela governa, mas não é só isso também. O que eu estou te falando, cara, nós somos filósofos. A galera vai ficar louca aqui agora, né? A gente está aqui pensando e fazendo um monte de gente sair desse método automático e começar a pôr o cérebro no modo manual. A gente tem 86 bilhões de neurônios. Imagina uma máquina dessa aqui, um barrinho falante, com 37 trilhões de células, 86 bilhões de neurônios, só que a maioria dos neurônios não funciona. Os caras não usam 2% da cabeça. Funciona, mas o cara não usa, né? Então, mas funciona, a função é cumprir plenamente o que foi designado. Não funciona. Nunca foi nem acionado. Quem não construiu riqueza, até hoje, não pegou a ilha da riqueza para funcionar. O cara que não desenvolveu comunicação, até hoje, ele está longe da realidade. O cara pode comunicar calado, velho. Um homem de verdade tem presença de comando, ele consegue governar calado. Não, na doutrina oficial da Polícia Brasileira, o uso progressivo da força, falar é o 5º passo. A presença já é o 3º, não é isso? Tem vários, até você utilizar, não é isso? A fala, tem vários níveis antes, inclusive a presença, o olhar, não é isso? Você tá no lugar é uma coisa, você olhar é outra, não é isso? Agora você que está assistindo, olha lá, um cara escreveu assim, se ele é filósofo, eu sou o novo papa. Na sua casa você pode ser o que você quiser, cara. Você não deve ter um seguidor para falar que você é papa. Não, e quantos diplomas tinham Aristóteles, Platão e o professor Olavo de Carvalho? Quantos diplomas tinham de graduação, de doutorado, você vai pegar, por exemplo, o cara brilhante hoje no Cabo Canaveral, que é o Willan. Ele não tem diploma de engenharia, foi estudar engenharia espacial e deu o bypass na NASA. A NASA é cliente dele agora. Aí todo mundo criticou falando que ele era um idiota e agora ele consegue levar o foguete 10 vezes mais barato sem um diploma de engenharia e caiu para cima. Pablo, voltando para a política, você concorda que o governo de Bolsonaro, foi de esquerda? Vamos terminar o assunto, aí você parte para outro. Seguinte, a parada dos 3 perfis. Uma mulher, quando ela quer governar a casa, não a casa institucional, a casa física, mas
É porque tem três A perfis família, de né? tudo. Não, tem 3 perfis de tudo. Tem um negócio chamado morada, tem um negócio chamado lar, tem um negócio chamado casa. Casa é pedreiro que constrói, tem um monte fechado aqui, Alphaville. Inclusive, estou comprando. Se estiver abaixo do preço, manda para mim aí. Segundo, tem um lar. O lar é a alma. É onde tem uma família ali dentro e está nutrindo respeito e cada um está exercendo sua função. Se for saudável, vai ter um lar. Morada é onde habita o espírito. Quando você não invoca Deus como espírito, pode ficar tranquilo que tem outro espírito ali dentro rodeando vocês. Ou por opressão, ou por potestade, ou por tudo que você tiver genético, você vai carregando uns dos outros aí. Então, o que acontece? Se você quiser ser saudável, não é que a gente está impondo o modelo ideal para você, não. Só experimenta o nosso para ver se não é melhor que o seu. A mulher, ela produz domínio, o homem produz governo. Para quem não entende, se fosse uma matéria saudável, nosso poder tripartido, os filhos são o legislativo ali, igual hoje, os deputados, eu explico. Eu tenho 4 filhos. 2 mais velhos são os senadores, os 2 mais novos são os deputados. Deputado não serve para nada, só para ficar enchendo o saco. Os 2 mais velhos conseguem exercer pressão, a esposa é o STF, apesar que o nosso hoje passou do ponto, e tem o presidente da República. Eu sou o presidente, eu E a estou pronto lei para morrer. é a Bíblia. A lei é o que Deus falou. Se você gostou desse corte, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Agora, se quiser dar uma força, não deixe de se tornar membro do canal. É menos que uma paçoca. Valeu, muito obrigado.